Nós hoje vamos falar sobre algo bastante importante. Quindi parleremo oggi su una cosa molto importante. Algo bastante importante para nós, pessoalmente, mas também para nós como igreja. Qualcosa di molto importante individualmente, ma anche per noi come Chiesa. E eu vou começar de uma forma diferente, hoje já com o título, né, da palavra. E io inizierò oggi in una forma diversa, parlerò del titolo prima. Fica mais fácil para você seguir a tua ordem, né? È più facile col titolo prima. O título é Valores da Chiesa Vivate. Quindi il nostro titolo è I valori della Chiesa Vivace. Certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior valor do reino de Deus. Una volta hanno chiesto a Gesù qual è il più grande valore del regno di Dio. E Jesus, ele disse para aquelas pessoas que todos os valores eles se resumiam em um só. E quindi Gesù ha detto che tutti i valori del suo regno si potevano riassumere in uno solo. O texto está em Mateus capítulo 22, versículo 36. E il testo è Matteo 22, il verso 36. Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, este é o maior valor. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Quindi dice così: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Aqui Jesus ele trata de um valor. Qual é esse valor? Quindi Gesù qua parla di un valore. Qual è questo valore? O maior valor, o valor que resume toda a lei, todos os profetas, toda a revelação de Deus. Il più grande che riassume tutta la legge, i profeti, tutta la rivelazione di Dio. Qual è questo valore? O valor é Il valore è o amor. l'amore. Quando Jesus ele apresenta o amor como o maior valor do reino de Deus, Quando Gesù presenta l'amore come il più grande valore del suo regno, ele desmonta neste mesmo momento um antigo valor, ou antigos valores que imperavam junto àquelas pessoas que questionaram a ele. lui quindi distrugge i valori che prima erano stabiliti in mezzo alle persone. Ele desmonta um valor da religião, Lui distrugge il valore della religione, algo antigo que a religião ensinava às pessoas. qualcosa del passato che la religione insegnava alle persone. Jesus apresenta o amor e ele desmonta nessa hora o merecimento. Quindi Gesù presenta l'amore e smonta il meritare, la meritocrazia. Jesus, ele apresenta o seu amor, ele apresenta a sua graça, ele apresenta a sua misericórdia. Lui presenta quindi il suo amore, la sua grazia, la sua misericordia Por todos aqueles que estavam próximos a ele e por nós hoje. per tutti coloro che erano insieme a lui e anche verso di noi oggi. E tanto naquele momento como ainda hoje, nós ficamos constrangidos com o seu amor. E sia in quel momento come oggi adesso noi siamo così emozionati a causa del suo amore. Porque nós entendemos que ele nos ama incondicionalmente. Perché quando capiamo che lui ci ama incondizionatamente, E não pelo nosso merecimento. non per quello che noi meritiamo, É um amor que extrapola a nossa explicação, extrapola o nosso entendimento. è un amore che quindi va al di là della nostra spiegazione e anche della nostra comprensione. E é algo que naquele momento confrontava diretamente a religião, que ensinava um merecimento, um mérito sobre as coisas. È qualcosa che confrontava direttamente la religione, che insegnava la meritocrazia. E como Jesus ele se move por amor, Deus se move por amor, E come Gesù si muove per amore, Dio si muove per amore, a gente entende na prática que o amor dele por nós, ele nunca muda. noi possiamo capire nella pratica che il suo amore verso di noi non cambia mai. O amor de Deus por nós, ele é reto, ele é constante. Il suo amore verso di noi è costante, è dritto. Merecendo ou não, Meritando oppure no, a gente
a gente sente que Ele continua nos amando. e possiamo anche sentire che Lui continua sempre ad amarci. E até mesmo quando nós fazemos as coisas certas ou erradas, a gente entende que o amor dele não muda por nós. E anche quando capiamo che facciamo le cose giuste o anche le cose sbagliate, possiamo sapere che il suo amore verso di noi non cambia. Ele em todo o tempo continua nos amando. Lui in tutto il tempo continua ad amarci. E isso passa a constranger o nosso coração. E quindi questo ci tocca di una forma speciale. Agora, esse valor que Jesus ensina e confronta a religião ali, E quindi questi valori che Gesù confronta della religione e nos toca até os dias de hoje, e che raggiunge a noi in questi giorni, é estabelecido então como o maior valor do reino de Deus. l'amore è stabilito come il più grande valore del regno di Dio. Que independente de todas as situações e coisas, ele continua nos amando. Indipendente di tutte le cose, le situazioni, Lui continua ad amarci. Agora, os valores que nós vamos recebendo e trazendo para as nossas vidas, Ma quindi i valori che noi riceviamo piano piano e anche portiamo alla nostra vita, até mesmo antes de nós nos encontrarmos com Jesus e com este valor maior que a gente passa a entender, i valori che noi costruiamo, che abbiamo prima di Gesù e di conoscere il suo amore, é um fato que os valores que nós temos em nós, eles muitas vezes, ou na maioria das vezes, é fruto das nossas próprias experiências. e questi valori sono frutti della nostra esperienza. Coisas boas e ruins que vão acontecendo conosco, muitas vezes estabelecem para nós os nossos valores. Quindi tutte le cose giuste e sbagliate che succedono con noi, e queste cose stabiliscono quello che sono i nostri valori. Isso pode acontecer, por exemplo, com alguém que foi machucado. E questo, ad esempio, può succedere con una persona che è stata ferita. Eu me lembro de um testemunho de um casal que ele chegou na igreja Io mi ricordo di una testimonianza di una coppia che è arrivata in chiesa e eles haviam sido muito machucados numa experiência anterior deles. e loro erano così feriti a causa di un'esperienza del passato, E principalmente com os seus relacionamentos, com a lideranza que eles tinham. principalmente con i suoi rapporti, la leadership che seguivano. Literalmente a marmita deles azedou. Letteralmente le cose non andavano bene. Questo non c'è come tradurre, ma le cose non andavano bene per loro. Tudo bem. Bom, a consequência dessa experiência ruim que este casal teve, Quindi l'esperienza negativa che hanno avuto questa coppia, eles estabeleceram para eles um valor diferente do amor. loro hanno stabilito per loro un valore diverso dell'amore. Eles estabeleceram como um valor para eles a desconfiança. Hanno stabilito per loro la mancanza di fiducia come un valore. Você entende como então os nossos valores, eles vão funcionando em nós? Quindi puoi capire come i valori funzionano dentro di noi. Porque a gente passa então a agir conforme muitas vezes as coisas que aconteceram conosco, e essas coisas se transformaram num valor e a gente passa a ser guiados por elas. Perché noi stabiliamo i valori con base tante volte a quello che è successo, e quindi le cose hanno successo e noi stabiliamo un valore. Eles contaram num testemunho que quando eles estabeleceram este valor na vida deles, de desconfiar mesmo das pessoas, Quindi loro hanno raccontato questo, che quando hanno stabilito questa mancanza di fiducia come un valore nella loro vita, eles decidiram loro hanno deciso não mais ir profundamente num relacionamento com Deus e com as pessoas. di sempre diffidare e non andare in profondità nei rapporti nel rapporto con Dio e anche con le persone. Dessa forma, os nossos valores, Quindi di questa maniera i nostri valori, quando eles são claros para nós e ativos, quando i nostri valori sono chiari e sono attivi, eles passam a direcionar as nossas vidas. loro passano a direzionare la nostra vita. E eu te pergunto nessa noite, quais são os seus valores hoje? E quindi ti chiedo questa sera quali sono i tuoi valori? Quais são os valores que estão te movendo nessa hora? Che cosa e che valori ti muovono oggi? E enquanto nós falarmos nessa noite dos valores nossos como igreja, E mentre noi parleremo questa sera dei nostri valori come Chiesa, esses valores primeiro precisam confrontar a nós como pessoas. questi valori prima ci devono confrontare a noi come persone. Porque Deus nos tem chamado a ser algo novo nele.
perché Dio ci sta chiamando ad essere qualcosa di nuovo in Lui. E Ele, como igreja, tem nos desafiado a andar segundo este valor maior dele, que é o amor. E Lui ci sta sfidando come Chiesa ad andare d'accordo con questo valore più grande, l'amore. E com isso Ele vai desligando de nós E con questo Lui spegne da dentro di noi, alguns desses valores è come se Dio spegne i nostri valori que pessoalmente nós trazemos diante da presença dele, che noi portiamo personalmente davanti alla sua presenza, porque eles não poderão competir com este valor dele, que é o amor. perché sono valori che si confrontano con il suo amore, che è il valore E é principale. claro, toda a revelação que o amor traz para nós. E tutta la rivelazione che l'amore ci porta. Então, invariavelmente, os nossos valores pessoais, Quindi i nostri valori personali eles farão uma fusão com os nossos valores como igreja. faranno questa fusione con i nostri valori come Chiesa. E estes nossos valores, eles estarão presentes no nosso DNA como corpo. E questi nostri valori saranno presenti nel nostro DNA come corpo. Porque não existe como nós sermos uma coisa aqui dentro e uma coisa lá fora. Perché non c'è come essere qualcosa qua dentro e poi lì fuori essere qualcos'altro. É estranho nós entendermos ou praticarmos o amor quando nós estamos reunidos È strano praticare l'amore qua dentro quando siamo insieme e isso não ser a mesma coisa quando nós estamos afastados fisicamente uns dos outros. ma non fare la stessa cosa quando non siamo qua, quando non siamo insieme. A igreja somos nós. Perché la Amém? Chiesa siamo noi, amen. E aquilo que o Senhor tem nos chamado a ser como igreja, E quello che Dio ci sta chiamando ad essere come Chiesa, Ele nos chama individualmente. Lui ci chiama di forma individuale, Amém? amen. Então, anota o primeiro valor que o Senhor tem trazido para nós como igreja. Quindi andiamo ai valori, puoi scrivere il primo valore. Inspirar pessoas Ispirare persone a conhecerem a Deus profundamente a conoscere a Dio profondamente e terem uma fé inabalável. e ad avere una fede che non si scuote. Inspirar pessoas a conhecerem a Deus profundamente e terem uma fé inabalável. Ispirare le persone a conoscere Dio profondamente ed avere una fede che non viene meno. Agora a gente pode começar a entender algumas coisas que passam a acontecer conosco também individualmente. Quindi il nostro primo valore come Chiesa. E noi possiamo anche capire le cose che succedono con noi personalmente. Porque se esse valor, um destes valores, vou falar sobre os 5 valores, tá bom? Quindi parleremo di tutti questi sono 5 valori. Mas se este valor, por exemplo, é um valor que Deus nos deu como igreja, Ma se questo è un valore che Dio ci ha dato come Chiesa, esse valor ele vai ser trabalhado em nós pessoalmente. questo valore sarà lavorato in noi personalmente. E aqui nós falamos de inspirar pessoas. E qua noi stiamo parlando di ispirare persone. E como você inspira alguém? E come tu puoi ispirare una persona? Como exemplo? Sendo exemplo. Essendo l'esempio, hanno detto. Oi? Mostrando o que está na sua vida. Mostrando quello che c'è nella tua vita. Que mais? Como a gente pode inspirar alguém? Cosa possiamo fare per ispirare una persona? Você lembra de alguém que em algum momento, quando você se aproximou dessa pessoa, ela te inspirou? Ti ricordi di un momento nella tua vita quando una persona si è avvicinata a te, quello che ha fatto ti ha ispirato? Por que uma pessoa te inspira? Perché una persona ti ispira? E se esse é um valor que Deus nos deu como igreja, E se questo è un valore che Dio ci ha dato come Chiesa, a gente precisa prestar atenção que essa inspiração, noi dobbiamo fare attenzione con che questa ispirazione, ela de fato precisa estar presente nas nossas vidas. che effettivamente sia presente nelle nostre vite. Porque a gente só consegue inspirar alguém Perché noi soltanto riusciamo ad ispirare qualcuno quando ela enxerga em nós quando questa persona vede in noi algo que é bom, qualcosa che è buono, algo que funciona, qualcosa che funziona, algo que não é só teórico, qualcosa che non è solo teorico, algo que encontra uma resposta não só na fala, mas também na ação. qualcosa che possiamo vedere non solo nel parlare ma anche nell'azione. Assim nós inspiramos as pessoas. Così possiamo ispirare le persone. A segunda parte desse valor fala sobre você ter uma fé inabalável. Questo parla anche di avere una fede
che non viene meno. Então olha só o tamanho deste valor que Deus nos deu como igreja. Quindi possiamo dire che è un valore un po' grandino. Agora olha o tamanho dele como responsabilidade para nós entendermos as coisas que estão acontecendo conosco. Ma possiamo guardare anche la grandezza della responsabilità che noi abbiamo con Fala questo. sobre inspirar as pessoas a ter um relacionamento com Deus e terem uma fé inabalável. Quindi ispirare le persone ad avere un rapporto intimo con Dio, ma anche ad avere una fede che non viene meno. Agora, como você consegue inspirar alguém a ter uma fé inabalável? Ma come tu puoi farlo? Ispirare qualcuno ad avere una fede che non viene meno. Tendo uma fé inabalável. Appunto avendo una fede che non viene meno. Mas é fácil nós inspirarmos alguém a olhar para a nossa vida e essa pessoa ter aquilo como algo, como uma meta para ela perseguir e para ela alcançar. Ma è facile quindi avere questa fede che una persona può guardare come uno scopo per avere. E nós não estamos falando de uma fé apenas, E non parliamo solo della fede, mas de uma fé que ela não se abala. ma di una fede che non va indietro, che non viene meno. Agora é claro que a gente só consegue inspirar pessoas a ter uma fé inabalável. Ma sicuramente riusciamo soltanto a farlo É nós termos a fé inabalável e não sofrer através das situações que sopram sobre nós. se noi abbiamo questa fede che non viene meno davanti alle situazioni che vengono. É uma fé inabalável. Una Amém? fede che non cade, non fallisce, É uma fé que ela suporta as situações, che supporta le situazioni, que ela sim não mascara as coisas, os tempos difíceis que você vive, che non fa una maschera davanti ai tempi difficili che stai vivendo, mas que inspira as pessoas a da mesma forma, quando passarem por uma situação, elas olharem para você, para nós como um exemplo. ma ispira le persone a quando attraversano anche queste situazioni, che possono guardare e vedere te come un esempio. Por mais difícil que a situação ela foi ou ela esteja, Più difficile che sia questa situazione, ela não te abala. il più difficile che sia non ti fa cadere. Você não perde a sua fé. E tu non perdi questa fede. Você não perde a sua esperança. Una fede è una speranza che non perdi. Você continua acreditando. E tu continui a credere. Falando sobre a fé, para você depois ler com bastante calma em casa, Hebreus capítulo 11, Quindi parlando della fede abbiamo Ebrei capitolo 11, puoi leggere più avanti a casa. fala bastante sobre a fé, mas o versículo 1 eu trouxe aqui, Io ho portato solo il versetto 1, só para a gente entender este fundamento da fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. ci dici, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Esse foi o primeiro valor que Deus tem nos desafiado como igreja, mas isso, não sei se você entende, está passando por você. Quindi questo è il primo valore che Dio ci sfida ad avere, e questo tocca anche a te, passa per te. O segundo valor, E il secondo valore, viver e pregar a pureza, a simplicidade e o poder do evangelho. vivere e predicare la purezza, la semplicità e la potenza del Vangelo. Esse é o nosso segundo valor como igreja. Questo è il nostro secondo valore come una chiesa. E aqui nós estamos falando de uma igreja muito simples, amém? E noi stiamo parlando qua di essere una chiesa molto semplice. Características da simplicidade: leveza, Che cos'è la semplicità? La levezza, pureza, purezza, algo que a gente encontra em Jesus. leggerezza, scusate. Le cose che possiamo vedere in Gesù. Por mais poderoso que Jesus era e que Jesus é, Perché anche se Gesù era così potente, ele não afasta as pessoas mais simples e talvez mais complicadas dele. lui è una persona così potente, ma non allontana le persone complicate, le persone A difficili. gente não encontra ninguém chegando perto de Jesus com medo dele, de uma resposta dele. Non possiamo vedere persone che arrivano verso Gesù e hanno paura di una risposta che lui magari deve dare. Isso fala então de uma característica nossa como igreja, de
de sermos dessa forma, puros, simples, E questo parla di una caratteristica nostra come Chiesa, la purezza, essere semplice e puri. mas isso não afasta o poder. Ma Amém? questo non annulla la potenza. Pelo contrário, traz o poder de Deus. Ma al contrario, questo porta alla potenza di Dio. Porque nós entendemos que é Ele que está neste lugar e que pode fazer todas as coisas. Perché noi Amém? capiamo che è Lui che è qua con noi, è Lui che può fare ogni cosa. Nós tivemos uma experiência bastante interessante antes de começarmos a igreja, de virmos para cá. Noi abbiamo avuto un'esperienza così interessante prima di venire qua ad iniziare la Chiesa. Até antes mesmo de nós sermos chamados para a Itália de uma forma bastante clara, Prima anche di ricevere una chiamata chiara da Dio per venire qua, nós tivemos a experiência de ministrar isso que é simples, que é puro do Evangelho. abbiamo avuto un'esperienza di ministrare il semplice, la purezza del Vangelo. Nós experimentamos falar para uma pessoa sobre talvez aquilo que é mais básico para nós que conhecemos ao Senhor Jesus. Abbiamo provato a parlare ad una persona della cosa che per noi magari è la cosa più basica sul Gesù. Que existe uma possibilidade de ter um relacionamento com Deus. Che c'è una possibilità di avere un rapporto personale con Dio. Que é coisa mais simples que isso? Vuoi una cosa più semplice? Você falar para alguém que é possível ela conhecer a Deus e se aproximar dele, ter contato com ele, que ele te ouve. Dire che è possibile avere questo rapporto personale, che Lui ti sente, ti ascolta. Isso é simples, mas é poderoso. Questo è semplice, però è potente. Aquela experiência nos marcou porque, apesar de tanta simplicidade naquela conversa, L'esperienza quindi questa ci ha così segnato perché anche se era molto semplice, argumentos que talvez se fossem talvez calculados em uma questão teológica, eles seriam muito rasos até. quindi un'argomentazione che se facciamo un'analisi o una preparazione potremmo vedere che magari non era niente di così complicato, Mas muito profundo para uma pessoa que está buscando ao Senhor. ma la verità è molto profonda per una persona che sta cercando il E Signore. aquilo tão simples trouxe aquela pessoa às lágrimas E quindi questo così semplice ha portato una persona alle lacrime e ela entendeu que existia então um Deus que olhava para ela e era possível se relacionar com Ele. e quindi lei ha capito che c'era un Dio che guardava verso di lei, era possibile avere un rapporto con Lui. E esse é um chamado para todos nós. E questa è una chiamata per ognuno di noi qua. Nós não esquecermos a simplicidade do Evangelho, Non dimenticarci della semplicità che c'è nel Vangelo, a simplicidade da nossa vida com Deus. la semplicità della nostra vita con Dio. Isso é muito poderoso. Questo è molto potente, Porque muitas vezes nós, até quando encontramos uma pessoa e gostaríamos de repartir algo da parte do Senhor com ela, perché tante volte magari troviamo una persona e vogliamo condividere qualcosa da Dio, muitas vezes a gente fica pensando em argumentos, em frases de efeito ou versículos para repartir com aquela pessoa. stiamo pensando nei versetti, nelle rivelazioni, nelle parole belle a dire a quella persona. Mas existe algo da parte de Deus que é tão lindo que Ele fez na tua vida, Ma c'è qualcosa di così bello che Dio ha fatto nella tua vita, que é tão puro, che è così puro, que é tão singelo, che è così semplice, que quando você entrega isso para as pessoas, isso alimenta de uma forma maravilhosa. ma quando tu dai questo ad una persona, questo alimenta di una forma meravigliosa quella persona. E esse é um dos valores que o Senhor tem estabelecido para nós como igreja, uma igreja simples, Quindi questo è un altro dei nostri valori, una chiesa che è semplice, mas uma simplicidade que atrai o mover e o poder de Deus. ma una semplicità che attira la potenza e la manifestazione di Dio. O terceiro valor para nós, Quindi il nostro terzo valore, ter um relacionamento com Deus e com as pessoas, baseado no amor revelado em Jesus e não pelo merecimento. quindi avere un rapporto con Dio, con le persone, che è basato sull'amore rivelato in Gesù e non per merito. O merecimento, Jesus trata naquele texto que nós lemos primeiro. Quindi il merito, Gesù parla su questo prima in quel testo che abbiamo visto. O merecimento era um dos valores base da religião. Questo sistema di meritocrazia era una cosa basica nella religione. E o merecimento, ele pode estar presente na nossa fé, E il merito, la meritocrazia può essere anche presente nella nostra fede, naquilo que nós acreditamos. in quello che noi crediamo. Os nossos relacionamentos, primeiro com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus, I nostri rapporti con Dio, i nostri rapporti con le persone.
ele pode estar baseado naquilo que nós esperamos. può essere basato sulle cose che noi speriamo. E uma vez que os nossos relacionamentos estão baseados naquilo que nós esperamos, E se i nostri rapporti sono basati su quello che speriamo, esperamos das pessoas e aquilo que nós esperamos de Deus, quello che speriamo dalle persone, quello che speriamo da Dio, isso está falando sobre um valor que se chama merecimento. questo parla di un valore che si chiama meritocrazia. Porque é quando alguém ou quando Deus não fizer da forma que nós esperávamos, Perché quando qualcuno fa magari qualcosa di una forma che non speravamo, nós nos decepcionamos. noi ci deluderemo. Nós damos um passo para trás nestes relacionamentos e até mesmo no nosso relacionamento com Deus. E facciamo magari un passo indietro con Dio, con le persone. Por quê? Porque essa pessoa passa a não merecer mais a nossa fé, Perché magari quella persona non merita più la nostra fede, a nossa atenção non merita la nostra e attenzione, a nossa dedicação. non merita la nostra dedicazione. Mas o Senhor tem nos chamado a ajustar este valor primeiro em nós, O quindi Dio ci chiama ad aggiustare questo valore dentro di noi prima, porque Ele precisa se mover neste lugar como corpo. perché Lui si deve muovere in questo luogo come corpo. Nós não fomos chamados para viver sobre o merecimento. E non siamo chiamati per vivere con base alla meritocrazia. Nós somos chamados a viver pelo valor do amor. Siamo chiamati a vivere sul valore che è l'amore. Agora isso precisa ser muito visitado e olhado dentro de nós. Quindi questo deve essere molto guardato dentro di noi. Porque é muito fácil esse valor de alguma forma ter entrado no nosso coração Dobbiamo controllare di forma così, minimamente nei dettagli, perché E- può essere che è entrato. e estar dirigindo as nossas ações. Il valore della meritocrazia che magari direziona le nostre azioni. Isso precisa ser confrontado em nós. Questo deve essere controllato e confrontato in noi, Porque senão isso nos paralisa altrimenti questo ci ferma, e nos limita. questo ci limita. Nos limita como pessoas e também como igreja. Ci limita come persone e come Chiesa. O quarto valor: Il quarto, estender o reino de Deus, sendo uma igreja orgânica que considera o chamado e as individualidades das pessoas. quindi estendere il regno di Dio essendo una Chiesa organica che considera la chiamata e le chiamate e le individualità delle persone. Amém? Amen. E esse é um dos cremes de la creme, né? Dos nossos valores. Quindi questo è uno dei punti più alti dei nostri valori. Nossos como igreja. I nostri valori come Chiesa. Este é um lugar para todos nós crescermos. Un valore per tutti noi, per la nostra crescita. Uma igreja orgânica, Una Chiesa organica ela cresce para todos os lados. cresce ad ogni parte, ad ogni lato. Uma igreja orgânica, ela não cresce apenas para um lado. Quindi una Chiesa organica è quella che non cresce solo verso una parte. Não cresce somente um ramo. Tipo non solo una parte, un ramo, non so se si dice così, vabbè, una parte, non solo una parte che cresce. Nós cremos que todos nós, ligados na videira verdadeira, Jesus, Perché noi crediamo che tutti noi collegati alla vera vite che è Gesù, uma vez ligados nele, nós recebemos dele. una volta che siamo collegati, connessi a Lui, noi riceviamo da Lui. E quando nós correspondemos àquilo que nós recebemos dele, E quando noi rispondiamo a quello che riceviamo da Lui, nós crescemos. noi cresciamo. Esta é uma igreja orgânica. Questa è una Chiesa organica. É uma igreja onde as pessoas elas chegam, Una Chiesa dove le persone arrivano elas passam a fazer parte de algo que é de Deus. e passano a fare parte a qualcosa che è da Dio. Não é uma árvore, talvez como um bonsai. No, non un arbore come un bonsai. Você já viu um bonsai? Alguém já teve um bonsai aqui? Non so se hai mai avuto, non so se si chiama così in italiano. É. Un albero piccolino. Uma piccola. Un albero piccolino árvore così. piccolina. Un vasetto. Penso que é bonsai. No, penso di no. Não? No. Non è niente, vabbè, è un albero piccolino, penso, quello che c'è nel vasetto. Bonsai. È un albero asiatico, penso. Sì. Vabbè, siamo in Italia, dai. Sim. Mas um bonsai, ele já está formado, sabe? Perché è una cosa che viene già pronta, è già formata. Você fica ali anos só jogando uma aguinha e fazendo um negócio ali E tu stai lì anni solo estático, já cresceu para onde tinha que crescer. annaffiando qualcosa che è già cresciuto, quindi è statica.
O Senhor tem nos chamado a algo, é uma sequência. Depois da simplicidade, essa forma de crescer que depende totalmente dele. Il Signore ci chiama quindi a una forma di crescere che dipende totalmente da Lui. Conforme individualmente nós vamos correspondendo a ele, Quando noi di forma individuale rispondiamo a Lui, nós vamos crescendo. noi cresciamo. Então os ministérios, eles passam a crescer conforme eles correspondem ao Senhor. Quindi i ministeri crescono come posso dire questa cosa? Quindi i ministeri crescono quando crescono anche le persone. Isso é maravilhoso, não é? E questo è meraviglioso. Porque a gente não tem hoje uma ideia de como nós estaremos daqui a alguns anos. Perché noi non abbiamo idea di come staremo più avanti verso il futuro. Porque pessoas estão chegando, amém? Perché persone stanno arrivando. Cada um de nós que já está aqui tem um chamado de Deus. E ognuno qua ha una chiamata, Tem um sonho. ha un sogno. E esse sonho não vai se submeter a um sonho maior. E questo non sarà sottomesso ad un sogno più grande. Esse sonho que Deus trouxe para você, Il sogno che Dio ti ha dato ele vai crescer neste lugar. crescerà in questo luogo. Amém? Essa é uma igreja orgânica. E questo parla di una chiesa che è organica. Esse é um valor que o Senhor tem desafiado em nós. E questo è un valore che Dio ci sta sfidando ad avere. E eu digo mais uma vez, por isso que nós precisamos prestar atenção naquilo que está dentro de nós, valores. E dico ancora, dobbiamo fare attenzione alle cose che sono dentro di noi, i nostri valori. Porque esse valor precisa confrontar um valor talvez contrário a esse. Perché questo deve confrontare quello che è contrario. Porque esse valor Deus tem trazido para nós, uma igreja orgânica que considera as individualidades. Quindi questo che Dio ci sta portando, una chiesa organica e considera le individualità delle persone, De cada pessoa, amém? di ognuno di noi. Esse texto está em João capítulo 15, que fala sobre a videira, 15 versículo 5. Quindi questo testo che parla sulla vite è Giovanni capitolo 15 verso 5. Diz assim, Jesus, né, dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quindi dice, io sono la vite, voi siete i taralci, ecco la parola. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Amém? Então Amém. nós, ligados nele, nós temos plena condição de crescermos e frutificarmos. Quindi noi connessi a Lui abbiamo tutta la condizione di crescere e di fruttificare. E o nosso quinto valor, E il nostro quinto e ultimo valore, expressar o amor de Jesus esprimere l'amore di Gesù através do acolhimento dentro e fora da vida da igreja. attraverso l'accoglienza dentro e fuori della vita della Chiesa. Essa é uma característica nossa como família. Quindi è una nostra caratteristica come famiglia. O acolhimento fala de uma forma que nós recebemos alguém. L'accoglienza parla della forma come l'ospitalità, come riceviamo qualcuno. E esse valor revela para nós E questo valore ci rivela que nós temos um desafio como igreja che noi abbiamo come Chiesa una sfida de ser um lugar de abrigo e de proteção. di essere questo posto di protezione. Para isso, nós precisamos não só receber as pessoas, E per questo non dobbiamo soltanto ricevere le persone, não nos preocupar em, de repente, encher este lugar de pessoas, non solo preoccuparci in riempire questo luogo di persone, mas a nossa preocupação que Deus nos traz através desse valor ma la preoccupazione che Dio ci dice di avere é nós, como igreja, acompanhar cada pessoa, è noi come Chiesa che possiamo accompagnare ogni persona che arriva, discipulando-as, discepolando, cuidando, prendendosi cura, protegendo, proteggendo e ensinando a elas uma vida com Deus. e insegnando a loro una vita insieme a Dio. Esse valor fala de um compromisso nosso, pessoal e como igreja. Questo parla di un impegno nostro personale e un impegno nostro come Chiesa, Um comprometimento nosso com as vidas un impegno che noi abbiamo con le persone, que o Senhor trouxer para este lugar. le persone che Dio porterà a questo luogo, a noi. Amém? Amen. Esses são os nossos 5 valores. Quindi questi qua sono i nostri 5 valori, Os valores que o Senhor tem colocado à nossa frente i valori che Dio ci sta mettendo davanti, e que em algumas oportunidades eu volto a falar sobre eles. e in alcune opportunità tornerò a parlare di questi valori, Porque esses valores eles precisam estar como uma grande placa à nossa frente. perché per noi devono essere come un segnale,
Porque são as indicações que Deus nos traz para nós continuarmos naquilo que Ele tem mostrado para nós a sermos como igreja. L'indicazione principale di quello che Dio ci sta dicendo di essere come Chiesa. Como nós nos moveremos Come ci muoveremo e quais são as coisas que nós precisamos realmente nos preocupar. e quali sono le cose a cui dobbiamo veramente aggrapparci e preoccuparci. Amém? Amen. Agora, eu falei desde o início sobre uma sincronia que vai existir entre nós como indivíduos Ho parlato quindi dall'inizio di una sincronia che deve avere con noi come individui e como isso se manifesta, então, em nós como um corpo. e con quello che si manifesta in noi come corpo. E o grande desafio nosso nessa noite E la nostra sfida più grande come Chiesa questa sera é nós tentarmos enxergar se existem alguns valores è cercare di vedere se c'è dentro di noi qualche valore que estão estabelecidos em nós, che magari è lì stabilito in noi, que eles se opõem a esses valores que Deus tem nos trazido como igreja. e che magari si oppongono a questi valori che Dio ci sta dicendo come Chiesa. Porque do maior ao menor nessa sala, Perché dal più piccolo al più grande in questa stanza, todos nós temos valores estabelecidos. tutti noi abbiamo dei valori che sono già stabiliti. E o desafio nosso nessa noite é nós mostrarmos isso ao Senhor, E la nostra sfida questa sera è far vedere questo a Dio, identificar os nossos valores. identificare quali sono i nostri valori, Se realmente eles estão em sintonia com aquilo que Deus está nos chamando a ser e expressar como igreja, como corpo. e se veramente sono insieme a quello che Dio ci sta chiamando ad esprimere come corpo e anche come persone. Porque da mesma forma que aquele testemunho daquele casal que eu falei para vocês, Perché dalla stessa forma con quelle persone, la coppia da cui ho parlato prima, que existia algo neles que impedia eles caminharem novamente com o Senhor e com uma igreja. che avevano qualcosa che impedivano loro di continuare a camminare come persone, come Chiesa. Coisas assim ou coisas diferentes que talvez podem ter acontecido com você. Magari cose così ferite o cose diverse che hanno successo con te. Nós cremos que Deus está nos convidando a apresentar todas essas coisas diante dele. Ma crediamo che oggi Dio ci invita a presentare questo a Lui E nós deixarmos Ele ajustar todos esses valores e a lasciare con che Lui possa aggiustare ognuno di questi valori ao seu valor. a quello che è il suo valore. E o nosso caminho, os nossos caminhos, E le nostre vie estar em sintonia com aquilo que Ele tem nos desafiado. che possono andare insieme a quello che Lui ci sta sfidando. Amém? Amen. Entrega ao Senhor nessa noite. Quindi dai al Signore queste cose. Talvez questa sera. desconfianças, Magari la diffidenza che hai, talvez machucados. magari ferite che senti. Entrega todas as coisas que podem te impedir de entrar naquilo que é puro, aquilo que é pleno diante da presença dele e da sua voz. Arrendi ogni cosa che può essere un impedimento ad entrare, quello che è pieno suo per te. Porque existe algo que o Senhor quer fazer neste lugar, nessa cidade. Perché c'è qualcosa che Dio vuole fare in questa città, in questo luogo. Mas primeiro Ele está fazendo em nós. Ma prima Lui sta facendo in noi. Existe algo que tem a parte boa sobre nós entendermos dessa igreja orgânica. C'è una parte buona di capire su questa chiesa organica. Mas existe também um grande desafio. Ma è anche una sfida molto grande. Porque uma vez que Deus chama a todos nós para nós expressarmos a Ele como um corpo só, Perché una volta che Dio ci chiama come un corpo ad esprimere nenhum de nós escapa à presença dele. questo, nessuno di noi può scappare dalla sua A presenza. gente não consegue escapar daquilo que Ele quer fazer de nós, em nós. Nessuno di noi può scappare di quello che Lui vuole fare in noi. Porque Ele também quer te usar neste lugar. Perché Lui ti vuole usare. Porque você é importante para Ele. Perché tu sei importante per Lui. Porque Ele te trouxe para este lugar com um propósito dele. Perché Lui ti ha portato a questo luogo con un proposito suo. Mas talvez essa é uma hora dele te fazer de novo. Magari questo è il momento che Lui possa farti di nuovo. É uma hora dele tirar essas coisas e Ele te entregar apenas o amor novamente. Di togliere delle cose e di dare a te soltanto l'amore di nuovo.
Talvez é uma noite de mais uma vez você escolher apenas o amor para você. Magari questa sia una serata dove tu sceglierai soltanto l'amore di nuovo per te. Deixar todas as suas proteções, Lasciare ogni difesa, ogni protezione che hai, todas as coisas que você montou em você, ogni cosa che hai magari costruito dentro di te. porque Ele está nos chamando a ser como uma crianza neste lugar, Perché Lui ci sta chiamando ad essere come un bambino in questo luogo, que acredita nele, che crede in Lui, que acredita nas pessoas, che crede nelle persone, que tem uma simplicidade na sua fala, no seu pensamento, no seu coração. che ha una semplicità nella sua forma di parlare, nel suo cuore. Então deixa Ele nessa hora tirar as coisas complicadas de você. Quindi lascia con che Lui possa togliere le cose complicate dentro di te. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa hora, te Lascia, visitar. e lascia con che lo Spirito Santo ti possa parlare e visitare in questo momento.